E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fé em Letras. Opa, estamos de volta. Quem nunca leu a Bíblia e se deparou com uma passagem tipo... Que? Essa parte eu não entendi, sabe? A Bíblia, ela é incrível, né? Cheia de sabedoria. É verdade. Mas também tem uns detalhes que pra gente hoje em dia, né? Lendo, parecem confusos, às vezes até contraditórios. É, realmente. E é para isso que a gente está aqui hoje. A gente vai mergulhar de cabeça em algumas dessas passagens mais polêmicas e tentar entender, né, o que está por trás delas. Isso aí. Desvendar esses mistérios todos. Mas antes, ó, não esquece de dar aquele like esperto para ajudar o nosso canal. Segue a gente aqui no Fé em Letras para não perder nadinha. E ativa as notificações. Isso, para receber os avisos, né? E ó, compartilha esse episódio com a galera, com os amigos e manda pra gente nos comentários sugestões de livros, de temas que vocês querem ver por aqui. É isso aí. A gente adora ouvir vocês. E aí, prontos pra desvendar os mistérios da Bíblia? Bora lá. E já vou avisando, viu? A internet com tantos memes, tanta charge, nem sempre ajuda muito a gente a entender a Bíblia direito. Pois é. Tava lendo aquele livro How Not to Read the Bible e, sabe, me deparei com cada meme. Jesus andando de dinossauro, a Bíblia proibindo o futebol americano. Teve até um que falava que a Bíblia permite vender as filhas como escravas. Tem cada coisa por aí. Mas é importante a gente lembrar, né, que a internet nem sempre é a fonte mais confiável de informação, principalmente quando se trata de interpretar a Bíblia. É verdade. Mas, e aí, como a gente faz para não cair nessas armadilhas da internet? Como a gente interpreta a Bíblia da maneira correta? A chave para entender a Bíblia é a gente analisar o contexto. Tanto o contexto histórico, né? Quando aquele texto foi escrito, quanto o contexto literário, o estilo, a mensagem que o autor queria passar. Então a gente não pode simplesmente ler a Bíblia como se fosse, sei lá, num romance. Exato. A gente precisa levar em conta vários fatores para entender o real significado do texto. Interessante. Me dá um exemplo prático para eu entender melhor. Claro. Por exemplo, a Bíblia fala de unicórnios. Né? Muita gente imagina aqueles bichos mitológicos com chifre brilhoso, sabe? Mas, na verdade, a palavra hebraica, que foi traduzida como unicórnio, provavelmente se referia a um animal real, tipo um boi selvagem, um auroque. Animais que hoje em dia já não existem mais. Ah, entendi. Então a gente precisa entender a língua original, as palavras que foram usadas para não cair em erro. Isso mesmo. E a gente precisa lembrar que a tradução da Bíblia, né, passou por várias etapas, vários idiomas. Então, ao longo do tempo, o significado de algumas palavras acabou mudando. Nossa, que interessante. A gente começa a entender que a Bíblia não é um livro assim único, né, imutável, mas sim uma coletânea de textos escritos em diferentes épocas, com diferentes estilos, traduções. Exatamente. Por isso que a gente costuma comparar a Bíblia com uma biblioteca, sabe? Uma biblioteca? É sim. Imagina uma biblioteca gigante, com livros de história, poesia, leis, profecias, cartas. Cada gênero tem suas próprias características, né? Faz sentido. E a gente precisa interpretar cada texto de acordo com o seu gênero. Tipo, você pega um livro de receitas e tenta usar ele como manual de instruções de um carro, né? Não ia dar muito certo. É isso aí. Cada texto tem a sua função, sua linguagem, seu propósito. E além de entender os diferentes gêneros literários da Bíblia, é fundamental a gente se lembrar que ela foi escrita para nós, mas não diretamente a nós. Como assim? A gente precisa se transportar para o contexto original da mensagem, entende? Quem era o público, qual era a cultura da época, os costumes. Então, para entender a mensagem da Bíblia, a gente precisa meio que viajar no tempo, né? Se colocar no lugar das pessoas que receberam aquela mensagem originalmente. Exato. É como assistir um filme sem saber nada da história, sabe? Se a gente pegar só algumas cenas isoladas, a gente fica perdido, sem entender nada. Verdade. Para entender o filme, a gente precisa do contexto, da trama, dos personagens. Com a Bíblia é a mesma coisa. A gente precisa entender a história completa para que as diferentes partes façam sentido. Que legal! Yeah. E que história fascinante a Bíblia nos conta. Mas, e aí, como a gente pode ter uma visão geral dessa história para entender melhor o contexto de cada passagem? Uma forma bem interessante de visualizar a narrativa bíblica é imaginar a história dividida em 6 atos, como se fosse uma peça de teatro, sabe? 6 atos. É. Cada ato representando uma fase importante na história da salvação. Nossa, que interessante. Me explica melhor essa estrutura dos 6 atos. Claro, o primeiro ato é a criação do mundo, né? De tudo que existe. Deus cria tudo em perfeita harmonia, inclusive o ser humano. Aí, no segundo ato, essa harmonia é quebrada. Entra em cena o pecado, a desobediência do ser humano. É como se no segundo ato as coisas começassem a dar errado, né? Exatamente. Mas a história não termina aí. Ainda bem. No terceiro ato, Deus, em sua infinita bondade, já começa a traçar um plano de redenção, prometendo um salvador que vai restaurar o relacionamento com a humanidade. Então, mesmo com o erro, Deus já estava preparando a solução.
Exatamente. E no quarto ato, entra em cena Jesus, o Salvador prometido. Ele cumpre as profecias, realiza milagres e, o mais importante, oferece salvação através da sua morte e ressurreição. Que é reviravolta na história, né? É. E essa esperança se concretiza no quinto ato com o surgimento da igreja. A igreja. Sim. A missão da igreja é levar essa mensagem de salvação a todos os cantos do mundo. Então a história da salvação se torna global. Exatamente. E no sexto e último ato, a gente tem a volta gloriosa de Jesus, a restauração completa de tudo e a criação de um novo céu e uma nova terra. Uau, que final épico. Essa estrutura dos 6 atos realmente dá pra gente uma visão geral da história, né? Sim. É como se fosse um mapa para a gente navegar pela Bíblia. Legal. Mas e agora, como a gente usa esse mapa para entender as passagens mais difíceis da Bíblia? Ótima pergunta. Agora que a gente já tem o panorama geral da história, né? A gente consegue analisar as nuances, os detalhes e as diferentes interpretações que existem sobre algumas passagens. Então podemos dizer que entender essa estrutura é como ter uma bússola, né? Que nos guia na direção certa. Perfeito. É isso mesmo? Que legal. Agora sim a gente está pronto para encarar as passagens mais polêmicas. Com certeza. Mas antes, me tira uma dúvida. A gente pode abordar qualquer passagem da Bíblia, mais difícil que seja. Sim, mesmo. Claro, a Bíblia não é um livro frágil, sabe? Que precisa ser protegido, a gente pode questionar, debater sem medo. Então a gente pode ter certeza de que a nossa fé não vai ser abalada por causa de dúvidas e de questionamentos. Sem dúvida, na verdade é questionando, buscando entender que a nossa fé se fortalece. Fé genuína, não tem medo da verdade. Que bom ouvir isso. Me anima a continuar nessa jornada de descobertas. Mas antes de começar, acho importante a gente lembrar. A gente precisa ter respeito, né? Sensibilidade ao abordar certos temas. É verdade, a Bíblia é um livro sagrado para muitas pessoas. Exatamente. E por falar em temas delicados, vamos começar com um que sempre gera bastante debate. A questão da escravidão na Bíblia. Esse é um tema bem complexo. Diz que na época em que a Bíblia foi escrita, a escravidão era uma realidade. Mas como a gente concilia essa prática com a mensagem de amor, de justiça que a gente encontra nas Escrituras? Pois é, um tema que nos desafia, né? A gente lê certas passagens e sente um incômodo. É verdade. É difícil imaginar como uma coisa tão cruel podia ser aceita, né? Ainda mais em um contexto religioso. Sim. Para começar, é importante a gente entender que a escravidão na época da Bíblia era diferente da escravidão moderna. Diferente como? Era mais uma questão de servidão por dívida ou por causa de guerras. E a Bíblia ela não apoia a escravidão como algo justo, como uma instituição correta. Mas a Bíblia não tem leis que falam sobre a escravidão. Isso não significa que Deus concordava com essa prática. Sim, a Bíblia tem leis que regulamentavam a escravidão, mas o objetivo não era apoiar, e sim tentar minimizar os problemas que ela causava. Então Deus estava tentando melhorar a situação dos escravos, mesmo sem condenar a escravidão em si. Exato. Ao longo da história bíblica, a gente vê Deus plantando a semente da igualdade entre as pessoas, mesmo em um contexto social que ainda não estava pronto para entender isso totalmente. Mas como a gente pode ter certeza de que Deus realmente se importava com os escravos? Afinal, a escravidão continuou existindo por muito tempo depois da época da Bíblia, né? É verdade, a abolição da escravidão foi um processo longo e difícil. Mas é importante observar como a mensagem de Deus, ao longo da Bíblia, vai evoluindo. No Antigo Testamento, a gente vê leis que tentavam controlar os males da escravidão. Já no Novo Testamento, a mensagem de igualdade se torna muito mais forte. Que legal. E como essa mensagem de igualdade aparece no Novo Testamento? Jesus, com seus ensinamentos e com a sua vida, ele quebra as barreiras sociais da época, sabe? Ele acolhe e trata todos como iguais, escravos ou livres. Sem fazer distinção. Isso. Para Jesus, todos são filhos de Deus, dignos de amor e respeito. E a igreja, né? A igreja primitiva seguiu esse exemplo de Jesus. Sim. Inspirada por Jesus, a igreja acolhia e tratava todo mundo como irmão sem nenhuma diferença. Que exemplo inspirador. É como se a igreja estivesse dizendo para o mundo: em Cristo, não importa se você é escravo ou livre, todos somos um. Exatamente. E essa mudança radical de perspectiva mostra como a mensagem da Bíblia vai além do seu tempo, apontando para um futuro de justiça e igualdade para todos. É incrível como a mensagem de Deus, mesmo escrita em um contexto tão diferente do nosso, ainda nos desafia e nos inspira a construir um mundo melhor. Com certeza. E essa jornada de descobertas, de transformação, ela continua. Mas, por hoje, vamos ficando por aqui. Sim. Na próxima parte, a gente continua nosso mergulho e vamos nos aprofundar em outras passagens polêmicas da Bíblia, como a questão da submissão da mulher e a questão da violência divina no Antigo Testamento. Nossa, que legal! Tô curiosa já? Mal posso esperar.
E você, querido ouvinte, o que achou dessa primeira parte? Deixe seu comentário aqui embaixo, conta pra gente. E não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos. Até a próxima. Pois bem, continuando nossa aventura pelas passagens bíblicas mais desafiadoras, vamos falar agora sobre a submissão da mulher. Essa questão gera bastante polêmica, né? Principalmente hoje em dia, com tanta discussão sobre igualdade de gênero. Sem dúvida. É um tema que a gente precisa abordar com bastante cuidado e sensibilidade. Verdade. Eu mesma confesso que já fiquei bastante confusa lendo algumas passagens que falam sobre a mulher se calar na igreja ou sobre se submeter ao marido. Como entender esses textos, né? Em um mundo onde a mulher busca cada vez mais espaço, mais voz. É compreensível essa confusão. A gente precisa lembrar sempre que a Bíblia foi escrita em um contexto histórico e cultural muito diferente do nosso. Faz sentido. Naquela época, a sociedade era patriarcal. O homem tinha uma posição de autoridade superior à da mulher. E essa estrutura social se refletia nos textos bíblicos, claro. Então, para a gente entender o que a Bíblia realmente quer dizer sobre submissão, a gente precisa levar em conta os costumes da época, o papel da mulher na sociedade, né? Exatamente. A gente não pode simplesmente pegar os valores do século XXI e aplicar a um texto escrito há milhares de anos. Verdade. Mas, e aí, será que a gente pode reinterpretar a Bíblia de acordo com os nossos valores modernos? Não seria mudar a mensagem original. É um debate complexo. Por um lado, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, né? Com uma mensagem que vale para todas as épocas. Mas, por outro lado, a gente não pode ignorar o contexto histórico e cultural em que ela foi escrita. Complica um pouco as coisas. E como a gente encontra esse equilíbrio na prática? Aí que entra a hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica. Ela nos ajuda a entender o significado original do texto, levando em conta o contexto histórico, cultural, a linguagem. Então a gente não pode simplesmente ler a Bíblia ao pé da letra, como se fosse um manual de instruções. É isso aí. A Bíblia não é um livro de regras, mas sim um convite a uma relação profunda com Deus. E para a gente entender essa mensagem, a gente precisa ir além da superfície, sabe? Mergulhar fundo no texto. Isso. Entender as nuances, as camadas de significado. É como descascar uma cebola, né? Cada camada revela um novo sabor, um novo aroma. Perfeito. É essa a ideia. E no caso da submissão da mulher, a gente precisa descascar essas camadas de significado para entender o que a Bíblia realmente quer dizer. Lembro que quando eu era mais nova, eu lia algumas passagens e ficava bem incomodado. Tipo aquela em 1 Coríntios 14, que fala que as mulheres devem ficar caladas nas igrejas. Aquilo me parecia tão injusto. Se a gente interpretar essa passagem ao pé da letra, fora de contexto, ela pode soar machista, opressora. Mas se a gente analisar o contexto histórico da igreja de Corinto, a gente vai ver que as mulheres daquela época estavam interrompendo os cultos com perguntas, conversas paralelas. Tava uma bagunça, um caos. Então, o objetivo de Paulo era colocar ordem na casa. Exato. Ele não queria silenciar as mulheres para sempre, mas sim orientá-las a buscar conhecimento e instrução para que pudessem participar dos cultos de uma maneira mais proveitosa. Entendi. E aquela outra passagem, em 1 Timóteo 2, que diz que a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição, e que não pode ensinar nem ter autoridade sobre o homem. Como entender isso? Essa passagem também precisa ser analisada à luz do contexto histórico. Naquela época, muitas mulheres não tinham acesso à educação. Aí elas acabavam sendo influenciadas por falsos ensinamentos, sabe? E propagavam heresias dentro da igreja. Então o problema era a falta de instrução. Isso mesmo. Paulo estava preocupado com a propagação de falsos ensinamentos e por isso ele orientou as mulheres a buscarem instrução sólida antes de assumirem o papel de professoras. Ah, entendi. Então ele não estava proibindo as mulheres de ensinarem de forma absoluta. Exato. E é importante lembrar que, em várias partes da Bíblia, a gente vê mulheres exercendo papéis de liderança, de ensino, como a Débora, a Miriam, a Ruda. Verdade. Elas foram usadas por Deus de maneira poderosa, mostrando que a graça de Deus se manifesta em todos, né? Com certeza. Deus não faz acepção de pessoas. Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. E a questão da submissão ao marido? Como a gente entende isso hoje em dia? A submissão, no contexto bíblico, não é sinônimo de inferioridade, sabe? A mulher não precisa ser submissa passiva. E como a gente coloca isso em prática num mundo que busca a igualdade? A submissão bíblica é uma submissão mútua, baseada no amor, no respeito, na cooperação. Submissão mútua, mas isso não parece meio contraditório. Na verdade, não. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa deve se submeter ao marido como ao Senhor. Então a submissão da esposa ao marido é como a submissão da igreja a Cristo. Exatamente. E como é essa submissão da igreja a Cristo? É uma submissão voluntária, baseada no amor, na confiança. Cristo é a cabeça da igreja, mas ele não oprime, ele ama, protege, guia. Nossa, que lindo! É como se o casamento fosse um reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja. Perfeito. E é nesse contexto que a submissão da mulher ao marido deve ser entendida.
Não é uma submissão imposta, mas sim uma submissão voluntária, baseada no amor, no respeito mútuo. Então, a submissão, tanto do marido quanto da esposa, é um ato de amor, né, que visa o bem do casal. Exatamente. E a submissão não impede a mulher de dar sua opinião, de tomar decisões. Então a mulher pode ter voz ativa no casamento. Claro. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa e que o marido confia nela. Que bom. Essa visão da submissão me parece muito mais justa, mais equilibrada. É normal a gente ter dificuldade para entender certos conceitos da Bíblia, principalmente quando eles entram em conflito com os valores da nossa cultura. Mas é por isso que estudar a Bíblia é tão importante. A gente vai aprendendo, né? Descobrindo coisas novas. É isso aí. E por falar em temas desafiadores, acho que chegou a hora de a gente encarar de frente um dos mais polêmicos de todos: a violência no Antigo Testamento. Esse tema sempre me deixa com muitas dúvidas. Como entender todas aquelas histórias de guerras, de punições divinas? Parece que o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, vingativo. Muita gente pensa assim. Mas para entender essas passagens, a gente precisa, mais uma vez, mergulhar no contexto histórico. A cultura do Antigo Oriente Próximo era marcada pela violência. As guerras eram constantes e a força bruta era vista como sinônimo de poder. Então a violência era normal naquela época. Era parte da cultura. E nesse contexto, a figura do deus guerreiro era comum em várias religiões. Os deuses eram vistos como guerreiros poderosos que lutavam ao lado dos seus povos. Mas como a gente concilia essa imagem com a mensagem de amor de Jesus, será que Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo? Para entender essa aparente mudança, a gente precisa lembrar que a linguagem da Bíblia é simbólica. Nem tudo deve ser interpretado literalmente. Então a figura do Deus guerreiro no Antigo Testamento não significa que Deus gosta de violência. Não. É uma forma de mostrar que Deus luta contra as forças do mal, que ele defende os oprimidos, protege seu povo. Então a violência descrita no Antigo Testamento é mais simbólica do que literal. Exato. As guerras, as punições, tudo isso representa a batalha espiritual que Deus trava contra o mal. Entendi. Mas mesmo assim, algumas passagens são bem difíceis de engolir. Tipo aquela que Deus ordena que os israelitas matem todos os cananeus. Como entender isso sem comprometer a imagem de um Deus de amor? Para analisar essa passagem, a gente precisa, mais uma vez, lembrar do contexto histórico. A cultura cananeia era marcada por práticas terríveis. Prostituição nos templos, sacrifício de crianças, idolatria. Era uma cultura bem violenta, então. Sim, e a ordem de Deus para destruir os cananeus precisa ser entendida dentro desse contexto. Deus estava julgando a perversidade dos cananeus, protegendo seu povo e preparando terreno para uma nova sociedade mais justa, mais compassiva. Faz sentido. Mas será que Deus não podia ter usado outros meios? Por que tanto sangue? Essa é uma pergunta que nos leva a questionar a própria natureza de Deus, a forma como ele age. E a Bíblia não tem todas as respostas, ela não explica tudo. A gente precisa aceitar que existem mistérios que a nossa mente não consegue compreender totalmente. Exatamente. A fé não é ter todas as respostas, mas sim confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende tudo. E é buscando entender, questionando, que a nossa fé se fortalece. É como se a gente estivesse em uma eterna jornada de aprendizado, né? A cada passo a gente descobre algo novo. Com certeza. E essa jornada é desafiadora, mas também é fascinante. A Bíblia é um livro infinito que sempre tem algo novo para nos ensinar. E essa jornada continua. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar essa questão da violência divina sob uma nova perspectiva, que talvez nos ajude a entender melhor esse tema tão complexo. Exatamente. Prepare-se para mais surpresas e revelações. Até a próxima. De volta para a última parte do nosso mergulho, pessoal. Já falamos sobre escravidão, submissão da mulher. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos encarar a violência no Antigo Testamento. Ufa, esse tema é sempre um desafio, né? Gera muito debate, muita dúvida. É verdade. Como entender essa história de guerras, punições divinas? Parece que o Deus do Antigo Testamento é bem diferente do Deus de amor que Jesus nos revelou. Essa aparente diferença causa confusão em muita gente. Mas para a gente entender melhor, a gente precisa voltar no tempo, se transportar para a época em que o Antigo Testamento foi escrito. Voltar no tempo. No Antigo Oriente Próximo, a violência era o pão de cada dia. Guerras, disputas por poder, a força física, era tudo. Então a violência estava impregnada na cultura da época. Totalmente, influenciava tudo, até a religião. A figura do deus guerreiro era comum em várias culturas. Os deuses eram retratados como guerreiros poderosos que lutavam ao lado dos seus povos. E aí, como encaixar essa imagem do Deus guerreiro com a mensagem de amor e paz que Jesus nos ensinou? Lembra que a linguagem da Bíblia é cheia de simbolismo. Nem tudo que está escrito deve ser interpretado ao pé da letra. A figura do Deus guerreiro no Antigo Testamento não significa que Deus é um ser sanguinário que gosta de violência. Do que significa? É uma forma de mostrar que Deus luta contra o mal, que defende os fracos, que protege o seu povo. Então a gente pode dizer que a violência do Antigo Testamento é mais simbólica.
representa a luta de Deus contra o pecado, a injustiça. Exatamente, as guerras, as punições. Tudo isso pode ser entendido como uma representação da batalha espiritual que Deus trava contra as forças do mal. Interessante. Mas ainda tem algumas passagens que me deixam meio perturbada, tipo aquela que Deus manda os israelitas matarem todos os cananeus. Como entender isso sem achar que Deus é cruel? Mais uma vez, a gente precisa voltar para o contexto histórico. Os cananeus tinham uma cultura muito violenta, com práticas bem pesadas. Prostituição nos templos, sacrifício de crianças, idolatria. Nossa, que horror! Era uma cultura bem diferente da cultura de Israel, que era baseada na justiça, na compaixão, no amor ao próximo. Então, a conquista da terra prometida pelos israelitas foi um conflito entre duas culturas. A cultura da vida, representada por Deus, e a cultura da morte, representada pelos deuses cananeus. Então Deus estava combatendo o mal, a injustiça. Isso. E a ordem de destruir os cananeus precisa ser entendida dentro desse contexto. Deus estava protegendo o seu povo, purificando a terra, preparando o caminho para uma nova sociedade. Entendi. Mas será que não tinha outro jeito? Tinha que ser na base da violência. Essa é uma pergunta que nos leva a refletir sobre a soberania de Deus, os mistérios da sua vontade. E a Bíblia não nos dá todas as respostas, ela nos convida a confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende tudo. Às vezes a gente precisa aceitar que tem coisas que a nossa mente limitada não consegue compreender. Exatamente. Fé não é ter todas as respostas, mas sim confiar em Deus, mesmo no meio das dúvidas. É como se a gente estivesse sempre aprendendo, né? A cada passo a gente descobre algo novo ou desvenda um mistério. É isso aí. E essa jornada de descobertas nunca termina. A Bíblia é um livro infinito, sempre com algo novo para nos ensinar. Nossa conversa de hoje me abriu a mente para enxergar a Bíblia de uma forma diferente. Entendi que, para realmente compreender a mensagem de Deus, a gente precisa ir além da leitura superficial. É isso mesmo. A gente precisa se aprofundar no contexto histórico, cultural, pedir a orientação do Espírito Santo. É como se a gente tivesse um banquete com uma mesa farta, cheia de pratos deliciosos. Que bela imagem. A gente não pode simplesmente engolir tudo de uma vez, né? Precisa saborear cada prato, apreciar cada ingrediente. Isso é verdade. E assim como um bom banquete alimenta o nosso corpo, a palavra de Deus alimenta a nossa alma, fortalece a nossa fé, nos guia no caminho da vida. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Fé em Letras, né? Levar você, ouvinte, a saborear a palavra de Deus, a mergulhar nos seus mistérios, a descobrir a sua riqueza. E esperamos que essa jornada continue. Chegamos ao final do nosso mergulho de hoje, mas a nossa busca por conhecimento, por sabedoria, nunca termina. E você, querido ouvinte, o que achou da nossa conversa? Quais são as suas dúvidas, as suas reflexões? Compartilhe com a gente nos comentários. E não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com os amigos. Até a próxima!